Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Hoje o programa está especial, tá uma bênção. Já se ajeita aí, não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, não sei, mas pode abrir o seu coração que hoje tem muita coisa boa para Deus fazer. Já de início, dá o like, tá? E compartilha para a gente alcançar mais vidas. Quanto mais vidas a gente alcançar, melhor. Então, já vamos aí para o nosso primeiro quadro, podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no podcast Ágape, esse quadro que é carro-chefe aqui da nossa TV Ágape. Toda semana eu recebo aqui um convidado especial. Falamos de vários assuntos onde nós aprendemos, seja na vida espiritual ou qualquer área. Hoje eu estou aqui com meu amigo, irmão e personal trainer, Mohamed. Esse rapaz que é fera nessa área. E hoje ele vai nos ensinar aqui algumas coisinhas sobre saúde, sobre condicionamento físico. Mas deixa eu cumprimentar o Mohamed. Seja bem-vindo, tá? Você é fera, cumprimenta o pessoal aí, pra gente já dar início. Primeiramente dizer que é um prazer enorme estar aqui nesse quadro mais uma vez, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E espero agregar da melhor maneira possível em relação ao exercício físico. O tema é exercício físico inverno, né? Isso, a gente vai falar sobre isso. Então, espero agregar da melhor forma possível aqui para vocês. Mohamed, tem quanto tempo que você já está aqui na área? Pastor, eu formei em 2019, comecei a atuar em 2020. Então já 4 anos, né? 4 anos já. E hoje você atende em alguma academia ou como personal? Só o pessoal também, caso queira te contratar, né? Então, no primeiro ano de formado, eu trabalhei na sala de musculação como professor da sala, até que é uma conduta assim normal de quem está formando, porque ali é uma vitrine, né, onde você apresenta o seu trabalho, onde você trabalha ali de forma eficiente para conquistar os seus alunos. E desde então, foi 1 ano na sala de musculação e agora eu estou como personal, já vai fazer 3 anos e meio já. E graças a Deus com muitos alunos, né? Graças a Deus. Mohamed, qual que é o assunto de hoje? Chegou o inverno. Chegou o inverno e você melhor do que ninguém sabe que quando começa a entrar o verão, outubro, a academia já começa a ficar lotada, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março já começa a dar aquele desfalque. E nós sabemos que a saúde, quando se trata de cuidar da saúde, a gente está falando do templo do Espírito Santo. E as pessoas parecem que só se preocupam com a estética e se esquece que isso tem que ser uma norma para a vida. A gente não está falando de vaidade, de idolatria ao corpo, nada disso, de cuidado mesmo do corpo. E a gente vai bater um papo sobre isso, sobre qual o conselho que você dá, como que a gente pode vencer a preguiça e ser mais constante nessas épocas de frio, nos treinos. O que você tem a dizer sobre isso, Mohamed? Só pegando um gancho rapidinho, pastor, eu costumo dizer que a estética é consequência. É verdade. A saúde que é a prioridade. A estética, se você ali se manter constante, ela de uma forma ou de outra... Ela vem a reboque, né? Ela vem a reboque. E uma das maneiras, eu separei 3 dicas para vencer a preguiça no frio. Primeira coisa, estabelecer metas. Nós precisamos estabelecer metas, só que precisamos também ter um cuidado na hora de estabelecer essas metas. Por quê? Nós precisamos fazer metas alcançáveis. É verdade. O que são metas alcançáveis? São metas que se enquadram na nossa rotina. Sim. E muita gente não entende isso e começa a estipular metas muito difíceis. Não alcança e desanima. Não alcança e desanima. Então, a primeira dica é justamente essa. Estabelecer metas alcançáveis. Pessoas, às vezes, que não treinam, acontece muito, e a gente se depara muito no meio da academia, pessoas que nunca treinaram, aí começam a treinar, quer colocar uma meta de treinar 2 vezes no dia. Será que isso é sustentável? Não consegue. Não é. Então tem que ser metas que se enquadram ali na rotina da pessoa. Sim. Perfeito, Mohamed. Segunda coisa, isso vai também, principalmente para quem treina de manhã, é a organização dos materiais. Por exemplo, se eu treino de manhã, eu já sei que é difícil acordar. O que eu posso fazer para agilizar esse processo? Eu já deixo minha roupa arrumada, já deixo os materiais arrumados, já penso o que eu vou comer antes do treino, isso no dia anterior. Para quando eu acordar, eu não ter trabalho nenhum de usar como desculpa para não ir, né? Procurar aqueles materiais e perder tempo. Eu queria até ir, mas cadê o tempo? Justamente. Quero desculpa. E a última dica que eu separei aqui é a companhia de treino.
Mas aí também tem um perigo. Quando você procura uma companhia de treino, ela pode te estimular a treinar ou te puxar para trás. Sim. Então, essa companhia ela tem que estar no mesmo propósito que você. Porque o dia que você acordar desanimado e mandar, não vou treinar hoje, aquela pessoa tem que ser, não, a gente colocou essa meta, vamos sim. Se for aquela pessoa, também não vou não, estou desanimado. Tá frio, essas Aí coisas, junta né? 2 desanimados, aí não consegue alcançar as metas. Perfeito, Então, são essas Mohamed, 3 dicas, perfeito. pastor. Mas assim, até uma perguntinha aqui fora. O que você acha, na sua experiência já há um tempo, que leva as pessoas a desanimarem nessa época do frio? O que você acha que leva a pessoa a ter um desânimo? Primeiro, nessa né, hora? bem óbvio, a baixa temperatura, principalmente quem treina de manhã. É verdade. Segundo, as pessoas às vezes não procuram atividades que se identificam, então quer fazer algo que forçado, está né? algo forçado, que está na Verdade. moda. A gente tem que fazer um trabalho muscular para qualquer esporte. Sim. Mas você pode fazer esse trabalho muscular, por exemplo, 2 vezes na semana. Os outros dias da Verdade. semana você pode procurar um esporte que vai te estimular, um esporte que você já gosta. acorda já querendo fazer, né? Isso, um esporte que você se identifica. Não tem que ser o A ou o B. Tem que ser algo que você se Verdade. identifica No para meu você. caso é o futevôlei que eu Isso, gosto, no né? seu caso é o futevôlei. Beleza. Ô, Ramad, com esse tempo frio também, quais as dicas de aquecimento para fazer antes do treino, até para evitar lesão? Que nessa época de frio, o risco de lesão aumenta? Aumenta, né? Então, eu costumo separar em 3 pontos. Primeiro, um aquecimento geral. O que seria esse aquecimento geral? Onde você vai preparar seu sistema cardiovascular para atividade. Colocar o coração para funcionar mesmo, é um aquecimento geral mesmo. Sim. O que entra nesse aquecimento geral? Pode ser um elíptico, pode ser uma esteira, pode ser uma bike. Esse trabalho voltado para o cardio. Sim. Segundo, isso aí vai de 3 a 5 minutos, tá ok. Segundo, um aquecimento articular, que seria uma mobilidade. Por exemplo, eu sei que eu vou treinar perna. Quais articulações que eu vou utilizar no meu treino de perna? Tornozelo, joelho, quadril. Então, eu vou trabalhar a mobilidade nessas articulações, colocar em movimento para gerar lubrificação para o meu treino. E terceiro, o aquecimento específico. O que seria esse aquecimento específico? No próprio exercício. Por exemplo, meu treino de perna, eu vou começar ali no leg. Se eu pego 100 quilos ao total no leg, o meu aquecimento específico, isso não conta como série, tá? Eu coloco 50% da minha carga, faço umas 10 repetições. Só para aquecer mesmo. Bem como o nome já concentrado, diz, né? e aqueço a musculatura de forma específica para o movimento. Perfeito, Mohamed. Uma outra coisa, essa época do frio, que muitas pessoas não gostam de malhar, ela contribui para o emagrecimento ou não? Contribui, pastor, porque o frio, ele exige do seu organismo gastar mais calorias para manter a temperatura corporal. Legal, legal. Então, se a pessoa aproveita essa função natural do corpo e associa na dieta balanceada e treino, então a chance da pessoa emagrecer, para quem busca emagrecimento, são maiores, porque aumenta o gasto calórico e com a dieta você fica em déficit, aumenta no exercício e consegue ter um emagrecimento mais eficiente. Então, na época, a pessoa tem mais chance de emagrecer, é a época que ela mais a época que desanima. pá. E só que tem um outro lado da moeda, né? Dá mais fome também. É verdade, Mohamed. Aí se a pessoa não controlar a boca, não dá certo. Meu Deus do céu, rapaz. Mohamed, já caminhando para o fim, desde já quero te agradecer também por você ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. E qual que é a relação também da pressão alta e o frio? Altera alguma coisa? Tem alguma coisa a ver ou não? Então, primeiro para todos que estão nos ouvindo aí, o que é pressão arterial? A grosso modo, é a pressão que o sangue exerce nas paredes dos vasos. Isso é pressão arterial. E o que acontece no frio? No frio acontece um fenômeno chamado vasoconstrição. Tem a vasodilatação, que dilata os vasos sanguíneos, e a vasoconstrição, que diminui esses vasos. Sim. Então, pensa comigo, se a pessoa já tem uma dificuldade de transporte sanguíneo por causa da pressão alta, juntamente com o frio, esse transporte vai ser ainda mais diminuído. Então, essa é a associação. Então, pessoas que têm pressão alta, no frio, elas têm que treinar, porque o treinamento, juntamente com a dieta balanceada,
auxilia no combate da pressão alta. Então, a pessoa que tem pressão alta, é sedentário, no frio, tome cuidado e inicie uma atividade física. Meu Deus. Pessoal, estamos aqui ouvindo e aprendendo dicas preciosas para a nossa saúde. Como eu disse aqui no início, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar, zelar do corpo que Deus nos deu. Eu leio muito, né? E tem um livro que eu esqueci o nome do pregador, rapaz. Ele era um grande pregador da década passada, do século passado, desculpa. E ele só viveu 40 e poucos anos. E no final da vida dele, ele escreveu um texto dizendo que o maior pecado dele, entre aspas, foi não cuidar do corpo que Deus deu a ele, que se ele tivesse cuidado mais do corpo, ele teria alcançado mais anos de vida para pregar mais o Evangelho. Então, é muito interessante esse bate-papo aqui. Ninguém está aqui fazendo uma idolatria ao corpo, como a gente disse, mas o cuidado, porque tem aquilo que é espiritual e tem aquilo que é físico. Então, o corpo que Deus nos deu, é o templo do Espírito Santo. Ô, Ramad, para quem quiser te contratar, você tem algum plano específico, alguma área específica? Eu sei que você trabalha também juntamente com a sua esposa Ana, que é nutricionista. Você tem algum público especial ou atinge qualquer pessoa? Caso alguém queira te chamar, te contratar. Pastor, hoje eu trabalho com a musculação. Para atendimento presencial, eu não tenho horários. Só que eu e a Ana, a gente está lançando um projeto agora de 21 dias, que é Evolua Comigo. Porque veio a gestação, né? Tanto eu, tanto ela deu uma desacelerada e agora a gente vai voltar com força total. E esse projeto Evolua Comigo, ele é online. Aí é o cardápio juntamente com o treino. E o treino eu vou disponibilizar dentro de uma plataforma digital, que é treino de musculação, e todos os exercícios que eu prescrever já vai com vídeos ensinando o movimento. Então a pessoa vai ter autonomia na sala de musculação. E se eu não me engano, é inscrição até semana que vem. Aí é no meu Instagram e no Instagram dela. Então fala aí o nome do seu Instagram e do Instagram da Ana. O meu é Mohamed Fernandes escreve? Personal, Mohamad, e o dela é Ana Fidelis Nutri. Então é por lá que faz. Isso, por lá que faz o cadastro, chama a gente no direct que pessoal, então aproveita aí, né? E a chegada da Sara, como é que foi aí? Tá tudo tranquilo com a Sarinha? Tá, graças a Deus, é assim, é um amor que não dá para descrever, né, pastor? Verdade, parabéns. Quando me falaram que é só pegando no colo mesmo, eu vi que a ficha caiu realmente só naquele momento. Que bom. E não tem como colocar em palavras, é um amor, assim, diário. Mohamed, perto da mão aqui. Valeu, pastor. Obrigado. Deixa as últimas considerações aí para a gente já terminar esse bate-papo. É igual a gente tinha mencionado aqui no início, pessoal. A estética é consequência. A prioridade do exercício físico é justamente cuidar da nossa saúde, né? A gente citou vários exemplos aqui. Então, você que está aí com um comportamento sedentário, não está levando a sério a saúde do seu corpo, isso pode interferir em várias áreas. Por exemplo, se você quer aumentar sua disposição no trabalho, faz atividade física, se alimenta bem, que seu rendimento vai melhorar, assim, 100%. Então, não é estética, é pela saúde. Pessoal, muito obrigado aí. Não vá embora, tem muita coisa boa aqui na TV Ágape. Próximo quadro, vamos lá. Vamos cuidar do corpo, pessoal. Aproveitar o frio aí, não vamos esmurecer não. Agora é hora de pegar firme. O próximo quadro agora é o meu amigo Zilton, nos ensinando a entender as canções que a gente louva aqui na igreja. Bom, meus amigos, hoje no nosso Cantando a Palavra, nós iremos meditar numa canção, que é a canção Eu Vou Construir, do Livres para Adorar, mas ela é mais interpretada pelo artista, pelo cantor Juliano Som. Ela é aquela música que fala no seu refrão de forma muito enfática: Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és. Quando ele canta isso, nós entendemos algumas partes da Bíblia, onde às vezes nós não entendemos com tanta profundidade. 1 Coríntios 13 vai nos dizer que nós vemos como nós estivéssemos olhando em um espelho. E isso faz com que nós tenhamos uma visão deturpada. E isso é indiscutível para qualquer pessoa que tenha tentado seguir a Jesus por mais de 5 minutos. Na maior parte do tempo, a nossa vida de fé parece ser um navio à deriva, em meio a uma névoa espessa.
mas nós temos a sorte de conseguir ver um farol e mal podemos imaginar a claridade que ele carrega quando o dia nasce. Essa obscuridade que sufoca a nossa adoração é as dificuldades, mas graças a Deus, que é a luz da nossa manhã, que é a luz do nosso dia, nós podemos ver cada vez mais de quem Cristo é e mais alto se torna a nossa adoração. E um lugar onde as coisas não poderiam ser mais diferentes do que as nossas calmarias nebulosas é o céu. Quando Deus falou com João, sobe aqui, essas palavras ecoaram como trovões ao redor do seu corpo enfraquecido na ilha de Patmos, e enquanto ele era levado no Espírito para ficar no templo celestial, no lugar onde Deus está entronizado, nas alturas dos céus. Esse texto, essas referências nós temos em Apocalipse 4, 1, 11, de 7, em Apocalipse 7, de 15 a 17. E as palavras que relatam essas experiências parecem ser de um homem que passou a vida no deserto e de repente se encontra naqueles penhascos exúmeros, lindos e íngremes, onde nós temos uma visão para o Pacífico. É como se alguém que estivesse a vida inteira com sede pudesse estar perto da maior de todas as fontes de água. E a cena que mais nos envolve é entender que aquele que brilha como o jaspe e sárdio é o hino incessante daqueles seres que falam que ele é santo. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e o que há de vir. Então, quando nós cantamos que digno desta canção tu és, Senhor, digno da minha voz é, Senhor, e no refrão onde ele diz que ele vai construir a vida dele em ti, nós podemos entender que no Salmo 121, no versículo 4, vai nos dizer que nós devemos observar a Deus. E quando nós visualizamos essa adoração sagrada, nós vamos observar mais de perto as vozes, e essas vozes nunca se calam ao único que não dorme. Salmo 121, 4 vai nos dizer que o nosso Deus, ele não descansa, ele não dorme, ele está sempre de pé. E a visão de Deus, ela é imediata e sem impedimentos para aqueles que realmente o contemplam. Cada um tem um corpo coberto de olhos feitos para absorver a magnitude insondável e infinita do Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos os anjos que estão perante o trono, eles carregam essa visão. Eles contemplam a glória crua e terrível. E há uma declaração que é repetida várias vezes, como a única resposta que eles poderiam dar àquilo que eles viram, que é santo. Então essa canção ela é bíblica, porque quando ela fala que santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos para ver, ela nos coloca neste lugar de buscar enxergar a Deus na sua beleza e reconhecer a sua santidade. Quando eles dizem santo, e isso não é a única coisa que eles declaram sobre Deus, mas ela é a coisa principal, o que isso significa? O que é que está no cerne, no centro da proclamação da adoração celeste? Eles não estão apenas dizendo moralmente perfeito ou sem pecado. A santidade ela pode até carregar esse significado, mas existe algo mais profundo. A palavra grega, hagios, significa separado. Quando as criaturas vivas, as criaturas celestes exclamam fascinado e maravilhoso, fascinado e de forma maravilhosa, eles declaram, não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, és separado, és diferente. E Isaías 40, 18 vai dizer o seguinte, a quem, pois, farei semelhante a Deus, ou que imagem o representará? Deus é inigualável e incomparável. Ele não é apenas melhor que tudo mais, ele está em sua própria categoria. Ele é Deus e nada se compara a ele. Ele não tem rivais e não existe nenhuma coisa criada que possa o acompanhar. Ele sozinho é o Criador, ele é todas as coisas e nada sem ele seria feito. E tudo foi feito por meio dele. A sua existência ela é necessária e absoluta. O restante da realidade é derivado de quem ele é. Apocalipse 4:11 vai dizer o seguinte, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. É por isso que essa canção ela é digna de ser cantada, porque ela declara quem Deus é. Ela declara que Ele é digno de todo louvor que nós poderíamos trazer, de toda respiração que nós pudéssemos respirar. Não porque Ele é muito bom ou nós apreciamos tudo o que Ele faz, mas porque Ele é Deus.
Nós o adoramos não pelo que ele faz, mas por quem ele é. A severidade incomparável, a sua identidade única, a sua dignidade não pode ser medida. A sua majestade é insondável, o seu louvor é inexaurível. Nós não conseguiríamos nunca na nossa vida louvá-lo o suficiente pela oferta de quem ele é. Mas é por isso que nós devemos adorá-lo com todo o nosso fôlego, porque o canto dos serafins nunca parou e o nosso louvor deve continuar para sempre. Então nossa vida deve ser construída nele. E eu vou construir, sim, uma música bíblica. Ela é uma música que deve ser cantada em nossos cultos, pois ela exalta quem Deus é. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, Zilton. Pessoal, dá um like aí, compartilha para a gente alcançar mais isso. Agora, quero mostrar para vocês a agenda da igreja. Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, é onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Beleza, agora a Adri lá, com esse quadro novo, muito bacana. Qual que é o texto de hoje, Adri? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez para gravar o quadro Passagens e Personagens Desconhecidos. E hoje eu vou me apropriar ali do livro de 3 João. Ele fica ali no finalzinho do Novo Testamento e foi um livro escrito por João. Um livro pequeno, tem só um capítulo, mas que tem grandes lições para as nossas vidas ali. Se você pegar e ler, como eu disse, é só um capítulo, então depois leia aí na sua casa, vai citar alguns personagens específicos e eu vou falar hoje sobre Gaio. É o primeiro personagem que é citado ali e eu acredito que ele tem muito a nos ensinar como um servo de Deus. Queria que você lesse aí comigo da sua casa, a partir do versículo 1, fala assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E algumas traduções falam, assim como vai bem o seu espírito também. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, isso aqui é João falando para Gaio, e que a gente pode perceber que é praticamente metade do livro
falando algo bom sobre ele, né? Muitas coisas boas sobre ele. Então vamos desmembrar. Em primeiro ponto, ele era muito amado por João. João tinha essa característica de chamar filhinhos, amado, mas acredito eu que de fato Gaio era um servo amado por João, porque ele se dedicou a escrever sobre ele. Então ele tem algo aí a nos ensinar, sim. Primeiro ponto, nós não sabemos ao certo como era a saúde física de Gaio, mas a palavra fala assim, ó, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, nós temos a impressão de que talvez a saúde dele não era tão boa, quando eu digo isso, saúde física, ou às vezes, talvez debilitado, né? Nós não sabemos. Só que mesmo assim, ele se destacava por ter uma vida espiritual saudável. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, não sei se você está passando por alguma luta, por alguma enfermidade, talvez a sua saúde não está tão legal, você está cansado, está passando por algo difícil, mas como você está lidando com a sua vida espiritual? Ela está saudável? Porque aqui, ó, o que foi o destaque da vida de Gaio foi justamente sobre isso, por ter uma vida espiritual saudável, que se destacava. Então, que nós venhamos a aprender com o exemplo de Gaio, que por mais que às vezes as nossas vidas, né, físicas, terrenas, não estejam tão boas, tão legais, ou não sejam referências aí para os nossos, que a nossa vida espiritual seja sim um pilar de diferença, né, um pilar ali de referência para aqueles que falam sobre nós. O segundo ponto, nós percebemos o tempo todo quanto João fala que ele andava na verdade. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito de sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Olha para você ver, João, ele tinha notícias de Gaio e todas as vezes que chegava notícias sobre ele, eram notícias boas, de que ele permanecia na verdade, ou seja, ele continuava andando e pregando e vivendo uma vida verdadeira e reta diante de Deus. Será que nós temos tido essa mesma oportunidade? Será que quando as pessoas vão falar de nós para outros, elas falam assim, nossa, apesar do tempo, apesar das dificuldades, apesar de tudo, ele continua vivendo uma vida verdadeira diante de Deus, uma vida reta diante de Deus? É para nos fazer refletir, porque todas as vezes que alguém ia falar sobre Gaio para João, falava sobre essa questão dele continuar andando na verdade. Então olha para você ver que lição. Vamos pensar, será que às vezes quando as pessoas vêm falar de nós para os nossos pastores, para os nossos líderes, é trazendo boas referências, é trazendo bons elogios? Olha para você ver que lição Gaio nos ensina. Em terceiro ponto, não quero me estender muito, mas ele abençoava as demais pessoas. Aqui nessa parte não se fala que ele era um pregador, que ele tinha um ministério ativo aí de pregação, de missões, não, mas fala que ele recebia aqueles que assim o faziam. Olha para você ver. Amado, você é fiel no que está fazendo, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber a ajuda de alguma dos gentios. Pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses. Então, nós temos a sensação de que Gaio, ele não era ali, às vezes, um ministro, um missionário da palavra, mas ele recebia com hospitalidade, que as pessoas, elas sentiam o amor de Cristo na vida dele. Então, olha, grandes lições Gaio tem para nos ensinar. Primeiro ponto, a vida espiritual dele se destacava, era saudável, tão saudável a ponto que todas as vezes que alguém falava sobre ele, era elogiando a verdade que ele caminhava. Segundo ponto, ele abençoava aqueles que vinham até ele com amor, com dedicação, com respeito, era hospitaleiro. Então, olha para você ver como Gaio, ele nos ensina. Não é muito citado, nós sempre aí ficamos presos em grandes nomes da Bíblia, mas tem grandes lições aí para nos ensinar. Então é isso, espero que Gaio tenha te ensinado bastante a ser um cristão melhor, assim como também me ensinou, e que você continue aí assistindo e não deixando de acompanhar nenhum episódio. Até mais. Obrigado, Adriana. Pessoal, dá o like aí, compartilha que agora chegou a hora da palavra. Hoje é um estudo novo, terminamos o estudo do tabernáculo e hoje tem palavra nova. Fica aí, vamos conferir qual que é a palavra de hoje. Meus irmãos, eu quero começar um estudo com vocês. Hoje quero falar um pouquinho sobre a vida de Zaqueu, esse personagem tão conhecido, mas a história dele também tem muitas lições para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim:
E entrando Jesus em Jericó, ele atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, que era maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este também é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Todos nós conhecemos essa história de Zaqueu, já virou letra de canção, né? A classe das crianças sempre é ensinada a história deste homem, e eu quero falar um pouquinho sobre a vida dele. Antes de começarmos a falar de Zaqueu, eu quero falar sobre o Evangelho de Lucas, que é o escritor. Todos nós sabemos que Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas, ele foi um médico que andou com Paulo. Lucas era até grego. E o objetivo do Evangelho de Lucas, ele queria provar para todos que Jesus realmente era o Filho de Deus, que Jesus, tudo que foi falado dele e dito, foi verdadeiro. Lucas, ele fez todo um estudo bem minucioso para falar sobre Jesus, né? E Lucas era um camarada muito culto. Ao estudar o Evangelho de Lucas, principalmente aqueles que entendem de grego, diz que a cultura dele era muito refinada. Lucas era grego, Lucas era um homem muito refinado. E o Evangelho de Lucas, ele gira em torno de 5 temas. Ao ler o Evangelho, você vai ver sempre 5 temas. O primeiro deles, Deus em busca dos rejeitados. Constantemente Lucas vai falar sobre Jesus indo atrás das prostitutas, dos publicanos, dos cegos. Aquela classe que era rejeitada, no Evangelho de Lucas você vai ver Jesus indo atrás desse povo. Segunda coisa, ele sempre bate também o perigo do amor à riqueza. O Lucas faz questão de dizer que quando você ama demais a riqueza, isso pode ser um empecilho na vida espiritual. O terceiro tema que Lucas abrange no seu Evangelho, sempre quando Jesus fazia uma obra, os fariseus, os religiosos sempre murmuravam contra Jesus. Era constante, era Jesus fazer um milagre, os religiosos vinham murmurando contra Jesus. O quarto assunto que Lucas fala no seu Evangelho, que uma fé viva, uma fé ativa, chama a atenção de Jesus e pode mudar as nossas vidas. Então, Lucas faz questão de mostrar a fé das pessoas. E o último assunto que Lucas sempre abrange no seu Evangelho, Lucas fala muito de família, fala muito de casa, fala muito de salvação individual, mas também salvação da família. E sabe o que isso é interessante? Esses 5 assuntos que o Evangelho de Lucas aborda, nós veremos na história de Zaqueu. A história de Zaqueu, você vê Jesus indo em busca do pecador, você vê o perigo das riquezas, você vê os religiosos murmurando contra Jesus. Nós estamos vendo uma fé ativa, uma fé que faz Zaqueu ver Jesus, e nós vemos também Jesus salvando não só Zaqueu, mas a casa dele. Então esse texto aqui, só a nível de introdução, esse texto é maravilhoso, porque é como se fizesse um resumo daquilo que Lucas quis dizer. Então, agora que eu te expliquei, nós podemos falar um pouquinho da história que se passa aqui. Jesus está indo para Jerusalém. Daqui a uma semana, Jesus vai ser crucificado. E antes de Jesus ir para a cruz, antes de Jesus ser morto, ele faz questão de passar por Jericó. E você sabe que nada na Bíblia é por acaso.
tudo aquilo que Jesus faz tem um plano e um propósito. Pastor, por que Jesus faz questão de ir em Jericó? Guarda isso aqui, que essa é a primeira parte da mensagem. Jericó, no contexto bíblico, ela era conhecida por dois motivos. Primeiro, porque ali era o lugar onde muitos sacerdotes moravam. Ali era a residência dos sacerdotes. E segundo, Jericó também era conhecido como um lugar de prostituição, um lugar de luxúria, um lugar de promiscuidade, um lugar terrível. Porque Jericó também era considerado uma cidade amaldiçoada. Porque se você ler Josué capítulo 6, 26 e 27, quando Josué entra ali e Deus dá ordem para aquela cidade ser destruída, Deus fala, maldito o homem que levantar essa cidade. Então, a partir do momento que alguém reconstruiu Jericó, aquela cidade já nasceu debaixo de uma maldição. Havia duas que Jericó, a velha e a antiga. E Jericó também, uma curiosidade, além de ser uma cidade debaixo de maldição, ela era considerada uma das cidades mais baixas do planeta Terra. É aqui que eu vejo o amor de Jesus, aqui que eu vejo a graça de Jesus. Por quê, pastor? Porque antes de Jesus morrer na cruz, ele faz questão de passar no lugar da maldição. Ele faz questão de passar no lugar da miséria. Ele faz questão de ir no lugar mais baixo da terra. Pastor, por que Jesus está indo ali? Ele não está indo ali para passear, ele não está indo ali para cortar caminho, não, ele está indo ali com um propósito, porque nessa cidade de Jericó, Jesus vai salvar duas pessoas necessitadas. Jesus vai salvar o cego Bartimeu e Jesus vai salvar Zaqueu. Por quê? Porque não há lugar tão baixo que a graça de Deus não nos alcance. Não há cidade e lugar tão amaldiçoado que a mão de Jesus não nos alcance ali. Eu não sei qual o seu estado hoje, eu não sei qual a sua Jericó, eu não sei qual a maldição que paira sobre você, mas esse texto me alegra e me ensina, porque Jesus, ele vai em Jericó, ele vai nas áreas mais baixas das nossas vidas, ele vai na área mais amaldiçoada, e quando ele vai ali, ele vai para fazer o milagre, ele vai para mudar a história daquelas pessoas a qual ninguém mais tinha esperança para salvar. Jesus, como eu disse ali, ele salvou Bartimeu, que era um cego, e ele salvou Zaqueu, que era um publicano. Um era rico, o outro era mendigo. Um estava à beira do caminho e o outro em cima de uma árvore. Um teve que levantar e clamar, enquanto o outro teve que descer e aceitar o chamado de Jesus. Um ouviu falar de Jesus, que é Bartimeu, mas o outro, Jesus falou com ele. Um era esquecido pela sociedade, que é o Bartimeu, e o outro era odiado por todos. Bartimeu teve que abrir mão da capa, Zaqueu teve que abrir mão de tudo. Um seguiu Jesus estrada fora, que é o Bartimeu, mas Zaqueu foi Jesus que foi na casa dele. Sabe o que é interessante? Não importa quem você é da história, se é o Bartimeu, o esquecido, o amaldiçoado, o cego, ou se você é o Zaqueu, o odiado, não importa. A graça de Deus salva os dois. O evangelho salva o mendigo, como salva o publicano. Ele salva o rico, mas ele salva o pobre. O evangelho veio para alcançar a todos. Eu não sei quem você é dessa história. Talvez você fale, pastor, eu sou o Bartimeu. Eu sou o Bartimeu, não tenho nada, minha vida acabou, eu não enxergo mais nada, mas Jesus está indo em Jericó por causa de você. Ou talvez você é o Zaqueu, você tem uma casa, você tem um nome, você tem um título, mas mesmo assim a sua vida está vazia. Jesus foi em Jericó também por sua causa. Não importa, Jesus vai em Jericó para mostrar que a graça é maior que o nosso pecado. Jesus vai em Jericó para nos mostrar que não há lugar tão baixo que ele não possa nos alcançar. Jesus vai em Jericó para mostrar que o amor dele surpreende a todos. Se você hoje se encontra numa Jericó, Jesus tem um plano na sua vida. Nós vamos orar e no próximo programa eu dou sequência a essa palavra. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas no teu altar. Quero te apresentar cada vida, cada pessoa que ouviu essa palavra. Como é bom saber que o Senhor vai em Jericó.
o lugar da maldição, o lugar baixo, o lugar onde ninguém quer ir. Mas obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão. Não há lugar tão baixo que a tua graça não nos alcance. E não há maldição que o Senhor não possa nos arrancar de lá. Senhor, essa pessoa que ouviu essa palavra, quem sabe, está enfermo, a família quase destruída, portas que estão fechadas, problemas familiares. Entra com providência, Jesus. Essa pessoa que está afastada do teu evangelho, conhece a tua palavra, mas se encontra hoje longe de ti. Que ele, através dessa mensagem, que eles possam se reconciliar contigo. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. É a oração que eu faço a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Assim a gente encerra o nosso programa. Espero que você tenha gostado. Dá o like aí, tá? Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço. Paz do Senhor. Deus abençoe.